Boa noite. Hoje estamos na 35ª sessão científica do NESE CEDH, hoje com o tema Estudo da ultraestrutura do fibroblastos da pele de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, resultados preliminares. A acadêmica é Carolina Vivas e foi orientada por mim, professora Fernanda Ventim, que sou médica dermatologista. Lembrar que o nosso projeto ele é abraçado pela Abraced. Pode começar, Carol. Boa noite a todos, agradeço a apresentação. E hoje a gente vai estar falando basicamente aí, dos aspectos relacionados às biópsias de pele das pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, mais especificamente do tipo clássica e do tipo hipermóvel. Então, sobre esse estudo, ele vai se tratar de uma série de casos, né? Ele vai ter esse caráter, né, mais descritivo e observacional. Foi publicado no jornal Clínica Terapêutica em 2020 e possui 12 autores. Como palavras-chave, ele teve síndrome de Ehlers-Danlos, fibroblasto, miofibroblasto, biópsia de pele e alfa-quitina de músculo liso. Deixei o DOI também, para quem quiser aprofundar. Então, quanto a esses autores, como eu falei, são 12 italianos, né, ali dos departamentos de pediatria, clínica dermatológica, departamento de medicina experimental e do Centro de Ciências do Envelhecimento e Medicina Translacional. Então, na sua introdução, esse estudo ele começa abordando, né, de uma maneira geral, o conceito da síndrome, né, e que vai compreender esse conjunto de distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, sendo esses distúrbios clinicamente e também geneticamente heterogêneos, né, caracterizados de uma forma geral por frouxidão articular, hiperextensibilidade cutânea e fragilidade tecidual. A classificação internacional, a última, né, de 2017, ela definiu 13 subtipos que têm o seu diagnóstico iniciado aí de forma clínica por meio de critérios clínicos maiores e menores e posteriormente confirmado pelo teste genético molecular, com exceção do subtipo hipermóvel, que a gente sempre bate nessa tecla, né, cuja base genética ainda é desconhecida. Então, esse subtipo vai ter o seu diagnóstico baseado aí somente no fenótipo clínico. A CDH, ela vai ter prevalência de 1 para 5.000 e é provavelmente o distúrbio hereditário do tecido conjuntivo mais comum, né, que representando aí cerca de 80 a 90% dos casos de SED. Alguns estudos anteriores documentaram alterações ultraestruturais no diâmetro e morfologia das fibrilas de colágeno, né, algo até que a gente já vem falando há um tempo, na derme desses pacientes com SED, de uma forma geral, mas sem associação ainda demonstrada entre a histologia e o fenótipo, né? Então, explicar, de fato, aquilo que eu observo no meu paciente baseado na lâmina. Isso ainda não foi descrito. Pesquisas recentes mostraram que fibroblastos cultivados in vitro de pacientes com CDH podem sofrer transição para miofibroblastos. Então, isso indicaria um processo inflamatório, né, ou uma resposta ao dano tecidual de uma forma geral que estaria no cultivo in vitro dessas células, né? E aí, por isso, esse estudo vai ter como objetivo estudar tanto in vitro, mas como in vivo também, essa possível transição de fibroblastos para miofibroblastos nesses pacientes com CDH. E para isso vai ser feita a análise da derme de pacientes com CDH, né, mas também de sede clássica, né, tentando encontrar diferenças, sejam elas qualitativas ou quantitativas, nos componentes da matriz extracelular desses pacientes, mais especificamente ou principalmente do colágeno, né? Então, dessas alterações ultraestruturais do colágeno, que, como eu falei, já vem sendo descritas na literatura. Quanto aos métodos, né, foram incluídos 7 indivíduos nesse estudo, sendo 2 com diagnóstico de sede clássica confirmado pelo exame genético, e 5 com diagnóstico de CDH, de acordo com os critérios, né, os novos critérios de 2017. Cada paciente foi submetido a duas biópsias, né, por um punch de 6 milímetros da pele nas regiões supraglúteas direita e esquerda. E
cada uma dessas biópsias foi direcionada para um fim, né? Então, primeiro deles, a gente teve a microscopia eletrônica de transmissão, né? Em que uma dessas amostras, né, foi fixada com glutaraldeído, e esse passo é importante para interromper esses processos celulares e conseguir visualizar de fato o que a gente quer, né? Foi pós-fixada com peróxido de ósmio e corada negativamente com acetato de uranila, né? Sendo incluída também em resina. Foram obtidas tanto seções semifinas, né, de 1 micrômetro, e ultrafinas, de 50 a 60 nanômetros. A outra amostra foi direcionada para a imunofluorescência indireta, né? Então, para isso, foram utilizados alguns anticorpos monoclonais murinos, né? Você usa o anticorpo para tentar marcar aquilo que você quer observar, né? Então, os anticorpos utilizados, né, foi o CD34, que é um marcador de células endoteliais, a alfa-quitina de músculo liso, que é um marcador do miofibroblasto, né? Quando ele passa a expressar essa molécula, ele já vai estar mais relacionado aos processos de inflamação e de cicatrização, onde você precisa, né, dessa alfa-quitina de músculo liso. A vimentina, que foi um marcador de fibroblasto, para você ver como um controle, né? Você quer observar a transição. A fibronectina, que marca a matriz extracelular, e outros anticorpos de uma maneira secundária também foram incluídos. Então, a análise ultraestrutural, ela começou pelo estudo dessas fibras de colágeno, e seguindo as evidências já descritas na literatura e até mesmo os critérios de classificação, o diâmetro dessas fibras foi o primeiro parâmetro avaliado, né? Esses parâmetros foram medidos pela microscopia, que eu havia citado, e analisando as fibrilas na derme papilar, então a camada mais superficial da derme, próxima ali às células produtoras de colágeno, né? Fibroblastos ou miofibroblastos, por exemplo, né? E orientadas transversalmente em relação ao plano de corte. Foram analisadas fibrilas de colágeno de 4 pacientes, sendo 2 com sede H e 2 com sede clássica, e sendo 250 fibrilas por paciente. Então, quanto a esse diâmetro das fibrilas de colágeno, né? Por cada grupo, né, sede H e sede clássica, foram analisadas 500 fibrilas. Então, o teste F de Fischer mostrou variâncias diferentes entre os grupos, né, com o P significante, né, significativo, e o teste T demonstrou diferenças também significativamente, estatisticamente significativas, entre os grupos, né? Então, observou-se, de fato, essa diferença entre a média dos tamanhos das fibrilas de colágeno desses pacientes. Então, em sede H, percebeu-se essa média de 56,23 nanômetros, e na sede clássica, a média foi bem mais alta, né, de 87,02 nanômetros. Aqui é uma sistematização desses resultados. Então, a gente vê que, por exemplo, né, o diâmetro mínimo, né, foi menor em sede H também, e o diâmetro máximo foi maior na sede clássica, né? Ele traz também a média, como eu havia citado, e também os percentis, né? Então, a gente vê, por exemplo, que 25% da amostra com sede H apresentou de média 49,95 nanômetros, ou menos, e enquanto esse valor para a sede clássica foi de 76,36 nanômetros. Aqui é também de maneira gráfica, né, isso que eu acabei citando, que é essa análise estatística, que é significativa. E a gente teve também os resultados da imunofluorescência. E, para nossa surpresa, né, não houve expressão aumentada de alfa-actina de músculo liso nos pacientes com sede H. Então, embora você tivesse percebido isso in vitro em outros estudos, não foi o que se percebeu em vivo, né? Então, isso chama atenção, né? Na verdade, os únicos achados positivos para alfa-SMA foram as camadas musculares de vasos sanguíneos, já que tem músculo liso e, portanto, tem alfa-actina de músculo liso. Então, chegou-se, né, à conclusão de que é ausente, né, esses miofibroblastos na derme em pacientes com sede H.
Então, aqui tem a imagem da imunofluorescência na sede hipermóvel. Então, a gente vê em verde, né, a fibronectina, que marca, na imagem da esquerda, que marca a matriz extracelular, a alfa-quitina de músculo liso aqui nos vasos sanguíneos, conforme esperado. E na imagem da direita, a gente vê a vimentina, corada em verde, e o CD34, em vermelho, né, que também tem a ver com as células endoteliais, e cora os vasos sanguíneos. Já na sede clássica, a gente também consegue observar o mesmo padrão, né? Você tem essa marcação aí da matriz extracelular, aqui em verde, né? Fibronectina, a alfa-quitina de músculo liso aqui nos vasos sanguíneos, e na imagem da direita você vê a vimentina e o CD34, em vermelho. Quanto aos resultados da microscopia eletrônica de transmissão, né? Observou-se diferenças significativas na composição da matriz extracelular, comparando-se, né, sede clássica e sede H. Então, percebeu-se que na sede H, você tem uma matriz opticamente mais densa, sendo composta predominantemente por fibras elásticas, né? Então, acho que isso ajuda a explicar muito da elasticidade que a gente fala tanto, né, como sintoma. Sendo mais visíveis, né, essas fibras com a coloração com ácido tânico. E nas imagens é possível perceber, né, que a gente tem a sede hipermóvel, e quando você compara, né, o claro em relação ao escuro, né, quanto cora, quando você compara com a sede clássica, ela está menos corada, né? Ela é opticamente menos visível essa diferença. Então, concluindo, né, esse estudo, ele investigou esses componentes da derme de pacientes com sede clássica e sede H, e não foi possível identificar essa possível transição de fibroblastos para miofibroblastos, né? Então, a alfa-quitina de músculo liso não foi corada como se esperava, a não ser nas células musculares lisas dos vasos sanguíneos. E em ter encontrado isso significaria, faria muito sentido, né, do que a gente entende como a fisiopatologia da sede H, né, porque a gente fala muito nesse estado inflamatório crônico, né, e a própria dor crônica, né, ela também sugere uma possível evidência disso. Então, era uma hipótese bastante interessante, né, ainda mais que se observou-se in vitro, mas, no entanto, não foi o que se chegou, né? É preciso ainda entender essas alterações estruturais e morfológicas relacionadas à sede H, uma vez que, como até falei antes, ela representa de 80% a 90% dos casos, e diferente das demais variantes, não possui uma base genética conhecida, né, que determine essas variações, né? E, com base no estudo, a gente pode inferir, né, que as fibrilas de colágeno na sede H não somente são menores em relação à sede clássica, mas estão no limite inferior do intervalo normal, o que pode ajudar a entender essas complicações mecânicas na pele e nas articulações que acometem esses pacientes. Mas aqui eu faço até uma crítica a esse estudo, porque você não tem um valor de referência normal para o diâmetro de fibrilas de colágeno, então, no paciente controle, vamos dizer assim. Você só tem a comparação com a sede clássica. Então, é difícil fazer essa inferência. O estudo fez, mas se tivesse observado um controle, a gente teria uma certeza maior disso, né? Uma confirmação. E outra coisa que ainda eu acredito que deve ser estudada é como esse diâmetro ele varia, né? Qual é o nível de heterogeneidade que se encontra, né? Porque somente o valor da média, né, não, às vezes não é satisfatório para explicar essas alterações, né? Que a gente vê até mesmo em sintomas. Como limitação, o próprio estudo traz também, né, que um tamanho pequeno de amostra, acho que como vários outros estudos que a gente tem falado aqui, e isso exige, né, que esse estudo seja continuado com um N maior e mais distribuído, até mesmo no que tange às outras variantes de sede, né, a fim de confirmar os achados deste estudo e realizar novas análises
morfoestruturais, né, e voltadas aí para um diagnóstico mais precoce e mais eficaz também. Então, eu concluo aqui minha apresentação, espero ter sido clara e a gente vai ficar disponível para tirar dúvida, e aqui está a referência do estudo. Parabéns, Carol. Excelente apresentação. Apresentação clara, trouxe, né, tanto a linguagem como as tabelas, né, os gráficos do artigo. É, eu achei, a gente selecionou este artigo, apesar de ser um estudo preliminar, como você falou, mas é um estudo de série de casos, né, que trabalhou com biópsias de pele, que é o que a gente pretende fazer no nosso ambulatório. Então, eu acho que é um start para a gente planejar como é que a gente vai fazer o atendimento desses pacientes que a gente triar de CDH no nosso ambulatório. Sim. É, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho, queria fazer algum comentário. Júlia, pode perguntar. Boa noite, gente. Primeiro, parabenizar a Carol pela apresentação, foi ótimo. E eu queria saber em relação a essa questão das miofibrilas. O estudo, no final, ele conta, né, que não foram encontradas aumento dessas miofibrilas na sede H, mas eu queria saber se, caso tivesse sido, poderia ser uma justificativa para uma questão que a gente tem levantado aqui no grupo, né, da questão da dermatite, se poderia ser uma possível explicação para isso? Então, o estudo, aqui, ó, ele traz, de fato, um diâmetro menor, né? Em comparação da sede H com a sede clássica. E quanto ao mecanismo, é isso que, sei lá, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para explicar como que esse achado histológico poderia explicar um sintoma, né, ou uma doença como a dermatite. Mas o que eu já vi de dermatite é que tem a expressão de um gene diferenciado, que é o gene da profilagrina, que ajudaria a explicar esses sintomas da dermatite. Mas, além disso, eu não vou saber explicar exatamente o mecanismo. Júlia, eu acho que sua pergunta foi sobre a diferenciação dos miofibroblastos, que não encontrou essa alteração, não foi isso que você quis perguntar? Isso, Pro. Ah, Carol acabou comentando do tamanho da redução das fibras de colágeno, né? Então, viu que as fibras na sede H, elas são realmente fibras mais finas, mas o achado que se esperava, que era a hipótese do estudo, da gente encontrar a marcação da actina de músculo liso marcando os miofibroblastos, nesse estudo não se mostrou. Mas era uma hipótese, assim, muito legal, vamos dizer, porque essa diferenciação de miofibroblastos, ela vai ocorrer ela é crucial no processo de cicatrização. Então, se a gente encontrasse evidência, como os estudos in vitro tinham mostrado antes, né, Carol? Se a gente tivesse encontrado essa evidência, poderia dizer o quê? Que esse indivíduo está constantemente inflamado, constantemente tentando um processo de cicatrização. Então, essa era a Uhum. hipótese inicial do estudo, né? Mostrar que o indivíduo com CDH ele está constantemente em processo de cicatrização, como se ele estivesse sempre recrutando os miofibroblastos para a cicatrização, traduzindo essa inflamação permanente. Mas, infelizmente, esse estudo não conseguiu mostrar. Talvez a forma como foi desenhado, enfim, talvez o N pequeno, enfim, talvez o controle, talvez se tivesse comparado com a população normal, eu enxergo também algumas críticas nesse trabalho, mas vale para a gente discutir né, e desenhar sobre o que é que a gente pensa em fazer. Esté. Boa noite. Primeiro gostaria de parabenizar a ótima apresentação, Carol. Ótima escolha do artigo também.
Minha dúvida vai cair muito nessa parte dos miofibroblastos também. Justamente, eu queria saber se vocês, sua orientadora, acham que já com esse artigo daria para descartar essa hipótese ou se justamente pelo N pequeno valeria a pena, por exemplo, outros estudos com outras variáveis, por exemplo, para analisar se realmente não vai ser algo que acontece ou não. É, boa pergunta, Esther. Eu acho que valeria a pena fazer de novo e tentar pegar uma região que tivesse mais submetida ao dano. Porque, como eu falei, né, foi tirada essa biópsia da região supraglútea. Talvez se fosse do cotovelo ou do joelho, pudesse ser, né, que como é uma região que está mais suscetível a esse dano, que você observasse isso, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, repetir o estudo, até pelo N pequeno. Eu acho que vale. Eu concordo. E... Astria? Oi de novo, Carol. Parabéns, estava ótimo mesmo. É isso aí, a gente vai encontrar trabalhos iniciais, mas é o que eu falo. É melhor publicar pouco, com pouco, um N pouco, mas pelo menos você já senta assim, esse grupo já ficou, olha, tem um estudo do fulano que já falou sobre isso. E aí eles viram pioneiros, assim, quando a gente for escrever sobre o nosso estudo, a gente vai citar esse pessoal, entendeu? Ah, fulano encontrou isso, tá igual, tá diferente, e isso é bom para publicação. Aquilo que você falou, assim, eu adorei, porque é exatamente o que eu pensei. Você pode voltar lá, por favor, naquela tabelinha? Que aí tem uma pergunta ali e a outra coisa você já até falou. Aí, né? Tá bem claro, né? Mesmo com N pequeno, que o diâmetro dessas fibrilas está bem diferente dos dois, mas foi exatamente o que você falou. E era a minha pergunta se você chegou a ver. Qual é considerado o diâmetro médio de uma fibra de colágeno? Porque a gente também sabe que mesmo em pessoas saudáveis, esse diâmetro ele varia, principalmente como você falou, de acordo com a localização. Então, teria que ser diâmetro de fibrilas de colágenos encontrado na região supraglútea, Exato. né? Você Eu chegou a... procurei, mas não achei. Não achou nada? Não achei nada. Mas no texto eles chegam a referir se isso está próximo, se está longe, Pois é, ele infere no final que isso está próximo do limite inferior, lá na conclusão. Mas ele mesmo não da traz sede. um. Não, mas mesmo da sede clássica ou só se referindo à sede H? Ah, não, só se referindo à sede H, aqui, ó. Pode inferir que as fibras de colágeno na sede H não somente são menores, mas estão no limite inferior do Do intervalo intervalo normal. normal, então ele está tá falando de indivíduos saudáveis, ou não? Eu entendi assim. Certo. Volta lá, por favor, na tabelinha. E aí vocês me ajudem, porque talvez seja alguma coisa de estatística, vocês sabem que eu sou uma zebra, e nesse sentido, Literalmente. sou literalmente uma zebra, mas sou uma zebra quando a gente fala assim, que a pessoa não sabe direito. Aí ele vem, né? O tamanho da amostra, tamanho, diâmetro médio, máximo, mínimo. Aí, percentil e mediana. O que é esse 25% percentil? Vocês podem me explicar? Que eu não sei. 70, essa parte aí, 25 mediana e 75 percentil, que isso aí é uma nomenclatura mais de estatística. Isso aqui, ele vai falar da distribuição desses Medi resultados, né? Então, ele diz que 25% dessa amostra tem 49,95 de diâmetro ou menos. e 75 tem 62. Mas por que a É. mediana é maior que esses dois valores? Pois é, isso aí também não entendi. É porque Porque é aí justamente o que eu falei da heterogeneidade. sim, isso é o que eu entendo. Que ele seria alguma coisa assim, é muito variável. Mas quando Isso. você vai comparar a mediana do CED-H com o CED clássico, ele é maior, então isso só demonstra, seria isso, demonstra uma heterogeneidade menor na sede clássica com relação ao diâmetro do que na sede H? É isso? Só para eu entender. É porque eu não sei mesmo.
Não Ele estou diz testando. 50% é 86 ou menos, sendo que a média é 56. É o que está mais próximo da média. É, porque a mediana de CEDH deu 86. A Paz, mediana de CED clássico deu 55. E está tudo invertido nos outros dados, né? Porque o diâmetro médio, o é, máximo e o mínimo está sempre inferior ao da é. CED clássica. Mas quando olha a mediana, essa mediana, que Eu eu não acho entendi que como é que ele chegou a ela, né, por esses valores de 25, 75 percentil, é superior à da CED clássica. Tá certo isso, será? Será que ele não inverteu os é, valores, não? Que tá parecendo alguma coisa. Você não parece que é assim, tipo. Tá meio Eu confuso. sei, imaginaria que mas mediana seja alguma coisa entre. André, que entende mais de estatística, talvez saiba disso. Mas seria algo que estaria entre 49 e 62, a mediana devia ser 50 e pouco, na minha Né? cabeça, que não sei nada de estatística. não, A porque aqui mediana é o é o valor valor que médio. mais se repete. Ah, tá. Ah, Entendeu? É porque como não é um N pequeno, não dá para ter a distribuição normal. Então, você não pode fazer média e desvio padrão. Aí Tá. você trabalha com mediana e os percentis. Então, a mediana, que eu lembro de estatística aí, tá, é o valor que mais se repete naquela amostra. Mas realmente opa, eu está acho que isso é estranho. moda. Isso não é moda, não? E a Eu acho mediana que. também são Mas Eu bem, acho que isso são é coisas. moda. Que é moda? Mediana é um valor central. Moda é É o valor que mais se repete. Ah, E moda é o mediana é um valor, valor valor central. que mais se central. Pronto, tá repete. certo. Joia, tá É, certo, é isso mesmo. Eu 50% dos acho. dados são menores que a mediana e 50% são maiores que a mediana. Isso. É, eu acho também. Eu acho que Eu isso acho mostra como que o a professor ideia fale, Diogo, Mas tá meio que estranho, né? não o rei tem da estatística. o valor mediana ser menor, ser maior do que o valor do percentil 75%. Isso, é. Tá E, meio estranho esse dado. Não exatamente, parece estar porque invertido? É. exatamente. Ele não fala nada no texto com relação a isso? Não, não fala nada da mediana. O que que botou, então? Só para confundir a cabeça da gente. Pois é. Porque a próxima imagem que tem um gráficozinho é ótimo, que tem um gráfico, isso. Aí ele fez diâmetro médio, né? Médio com desvio. Não é isso? Esse daí. Ele É, escreveu análise estatística. Aí como é que faz diferença que eu falo para vocês? Uma boa legenda, né? Análise estatística de quê? Eu entendo que, e assim, nome dos eixos, aí no eixo está escrito diâmetro das fibras de colágeno. isso aí é a Então, é a média, porque aqui média com desvio padrão? tá próximo a 86 e aqui tá próximo a 50 e poucos, né? Que era o do. Eu acho que isso aí mostra a média. 56. Deve ser. E aqui é o desvio padrão, né? Aí Sim. dá para ver que é significativo, né? Porque tem essa diferençazinha aqui entre um e Mas é outro. isso, a Dá para ver Fernanda que é acabou de dizer. significativo porque ele colocou o P ali em cima. É isso, mas a Fernanda Mas a acabou de barra dizer. também. A Fernanda acabou de dizer que, como a amostra é pequena, não tinha como Não. fazer, distribuição não é normal, e aí não tinha como fazer média de desvio padrão. Mas aí ele vai e bota isso daí. Eu sou ignorante nessa área, por isso que eu estou perguntando. Realmente isso aqui é um desvio padrão, né? É, mas eu No acho meu que enxergar tem. é isso, não sei. E não está escrito nada aí embaixo, entendeu? Mas tem que. Alguém que está com a estatística fresca aí pode ajudar? Diogo. Até onde eu sei, quando a distribuição não é normal, você realmente não pode fazer análise estatística com média. É por isso que ele teria colocado todas essas análises com média, mediana, Isso. percentis, justamente para, se a Validar. média foi o bastante para dar certeza de que havia uma diferença entre os grupos, usamos todos os parâmetros possíveis e não importa a distribuição, certamente houve uma significância estatística. Mas nessa imagem, realmente, o professor Astria comentou, como não tem uma legenda muito boa, não dá para saber qual é nessa imagem, né, o parâmetro que ele usou. Mas é porque ele.
ele tem um dado bruto e aí ele precisa de um desvio padrão para você ver se estatisticamente essa diferença ela existe. Então eu acho que tem que ter, né? Tem que ter esse desvio padrão. Agora Acho que a ele não barrinha apresenta. Renata, Agora, na verdade- tabela anterior, ele trouxe média. Ah, não. Ele trouxe Pode voltar aí diâmetro na tabela? médio. Aí, ó. Isso. 56,87. Foi esse valor É. aí que ele usou? Foi Eu esse acho que valor sim. que ele botou lá na tabela, que é Mais ou menos 56,87. 9, mais ou menos 15. É, Talvez seja isso. Esse é o desvio é, padrão. Esse mais ou menos 9, isso, para baixo e para cima. isso. Volta lá na imagem, por Que é favor. um intervalo, né? Aham. É o intervalo Aí. que ele vê. Você vai lá que você vê. É, Mas aí é 50. Andréia? Não, é porque aí, se você for olhar, na tabela lá tá 50 e pouco, e aí tá quase 100, tá vendo? Não, 50 e pouco é o Quando você soma. CDH. Olha lá. É. Mas é 56, porque ele mais ou somou menos 15. 10. Aqui, 87, mais ou menos 10. Menos É esse 15. aqui. Essa 87. barrinha vai até o 100, porque É. você somou 15 do Isso. desvio. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, tá. Mas Carol tem toda a razão. Tinha que ter uma terceira barrinha aí que era indivíduos saudáveis, né? Que fosse 3 indivíduos falhou. saudáveis, né? Já. É, tinha que ter comparado todas as fotos dele que ele tirou, e tudo que ele fez com indivíduos que eram saudáveis, para você entender a diferença entre as fotos e aquilo que ele usou para marcar. A figura nictina, o raio que parta fim. O mais fácil, né, que era achar uma pessoa sem O síndrome. controle. Ele poderia Né? ter feito, não fez. Talvez o Achou mais dois difícil com seja série clara. convencer uma pessoa saudável a dar um naco de carne. Sinceramente, Da não bunda, dá. Mas é bem pouquinho, né, Fernanda? É uma furada, né, de agulha, não é isso? 6 milímetros. Na verdade, Agora- lembra que a gente tinha 6 discutido na nossa reunião? Eu faço, geralmente biópsia incisional, né, para diagnóstico, a gente usa um punch 4, Sim. de diâmetro 4, né? E nesse ele usou um tamanho 6, né? Já não é tão pequenininho assim, né? Lembra que a gente Mas ficou 6 discutindo um tempo? milímetros, não foi? 6 milímetros, aí vai um defeito circular com diâmetro de 6 milímetros. E ainda foram duas. E foram duas. Duas o quê? Duas Duas amostras de cada pedacinhos. paciente. Uma para imunofluorescência, que foi a fresca, né? Que tem que refrigerar e tal. Isso. E a outra para microscopia eletrônica. E qual é o motivo deles escolherem exatamente essa região? Tem algum motivo para isso? Não explicaram. Eu também não sei. Não faço ideia. Será que é menos dolorido? Eu acho que você tirar do cotovelo e do Acho que é mais joelho, eu acho que dói escondido, menos. é uma área que, É. mexe menos em questão da Ah lá. cicatrização desses pacientes. Acho que tem toda essa questão. Qual é a Isso também. profundidade que perfura? Tudo, na verdade, você pega a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, as 3 camadas. O punch, ele é para você pegar, então, todas as camadas da pele, né? Tem até o tecido celular subcutâneo. Sim, mas isso dá o quê? 1 centímetro? 6. Não é 6 milímetros? Não, 6 aí milímetros é o É diâmetro. diâmetro. Ah, entendi. Tô A perguntando quanto profundidade afunda. A é profundidade vai diferente. dar mais ou menos isso. 1 centímetro. Um pouco menos que 1 centímetro. Lógico que Então, vai é variar. menos que tomar injeção. Eu tomei 300 injeções de corticoide nas nádegas. Dói pra burra. A agulha dessa profundidade, eles enfiam ela até o fundo. Dói pra É. burro. É. Não, e esse assim, fura e tira, né? É. A injeção ele enfia e fica ainda apertando, botando líquido lá dentro. Por isso que É. dói mais. Isso aí você me falou que dá anestesia. Da Então, anestesia e assim, depois você sutura, né? Você não vai deixar isso aberto. mas dá sutura só porque quer, porque é um microburaquinho, né? 6 milímetros é uma coisinha assim, Não, né? mas dá, tipo assim, geralmente um Uhum. punch de 4 a gente dá 2 pontos. Um punch de 5, 6 a gente vai dar 3 pontos. Não é um defeito tão pequeno. É mesmo, mas é um É. buraquinho, não? Mas tem que suturar. Não é um buraquinho tão buraquinho assim, Né, não. Mas é. 6 milímetros de diâmetro. É menos que algumas injeções, é isso que eu tô falando. Não, mas o calibre da injeção não tem 6 milímetros. É quase assim
um fundo de uma caneta. Não é tão Mas pequeno, não, a estria. Pensa numa Hum, caneta Bic. O É, fundo da caneta Bic tem, em média, mais ou menos isso, 6 milímetros de diâmetro. E se aquele furo Ah, ali, tá, tá, então tá, tá, sobra entrando, tá. bastante. entrando dentro mais 6 milímetros, é quase é. um milímetro de profundidade. Então, é um É, centímetro já de estou, já profundidade. estou Então, repensando é na minha grande. participação aí em dar dois É, pedaços de é, pele. é, Anestesia, porque dói um tiquinho se for fazer. é. E Tá. tem que dar ponto, porque Então, é um furinho considerável. teve Não, um porque outro quando trabalho. fala meio Ah, eu pensei em meio milímetro, não é meio não, milímetro, são Não, 5 milímetros, 6 são milímetros, 6. 6 tá? milímetros, é meio centímetro, é grande, não é pequeno. É, não quero É, mais brincar disso, não. é. Um outro trabalho que a gente Ah, não, discutiu agora. uma vez, eu, você e Andréa, numa reunião, que ele mostrou a alteração das fibras neurológicas. Ele Uhum. acabou usando aqui duas amostras no mesmo paciente, uma no quadril, Isso. aqui na lateral do glúteo, e uma na perna. E aí os pacientes também tiraram dois fragmentos e Mas era 4 milímetros, não com era? 4 milímetros, foi. 4 milímetros. E não dá para ser menor? Não. É, o Não é 4 eu acho microscopia um tamanho eletrônica? mínimo. Eu acho o 4 um É. tamanho mínimo, assim, Se para você tem que poder. repartir a amostra, que é o caso Não, dele, não, 4 eu acho um tamanho bom, assim, é o que a gente geralmente é o tamanho padrão para biópsia mesmo. Aqui considerando. É. 6 Porque eu já acho ruim, assim, 6 eu, assim, não, assim, é uma amostra maior, para cicatrizar dá mais trabalho, não fecha tão bonitinho como 4, né? Então a gente tem que pensar quando a gente for ver isso, até com o pessoal da patologia, que é que realmente precisa, né? Para a gente estabelecer o padrão. Mas aí vamos lá, de novo. Uma Professora. perguntinha técnica, assim. Nesse caso, será que não era menos dolorido tirar com bisturi um pedacinho? Então você vai acabar fazendo um dano maior, É? é, e é uma coisa mais trabalhosa até para fins de pesquisa. Você não vai conseguir, primeiro que você não vai conseguir padronizar. Sim. Um fuso vai ficar assim, outro vai ficar assim, um vai ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, e o punch não, você faz um padrão. Tá. Todo mundo tirou 4 milímetros até a hipoderme, pronto, acabou. Entendeu? Então, o punch Sim. você consegue reproduzir isso de forma padronizada. É porque E quando fica a. mais fácil de você garantir também a profundidade daquela amostra com punch também. Sim, É rápido, mais rápido também. isso é. Mas a anestesia pega até o fundo, né? Tudo, anestesia, tudo. E lá no nosso ambulatório, a gente não tem estrutura para fazer coisa maior. A gente não tem bisturi elétrico. Então tem que ser uma coisa para fazer cauterização, tem que ser uma coisa pequena mesmo, que sangrou, sutura, parou de sangrar, pronto, entendeu? Sim. A gente não consegue fazer nada que não seja com punch. É porque a Carol estava falando, eu estava pensando, falei, puxa, já que tem o paciente, podia tirar, assim, tipo, de 4 lugares diferentes. Mas, assim, é minha mente de pesquisadora. A minha E mente de agora, né, de paciente paciente. já não achou tão divertido assim, entendeu? E lembrar que Mas são pacientes que podem fazer uma cicatrização ruim, demorar no processo de cicatrização. Tem toda essa questão, né? Que a já gente estou tem toda que, remendada mesmo, que a gente tem tirando que esses cistos. É. deixar isso amarrado. Ô, Uhum. Mas é professora, isso. Eu acho que por a gente tem que falar. fazer. Oi? Não, pode continuar, só ia falar outra Eu coisa. acho que a gente vai. Eu acho que a gente devia pensar, pelo menos assim, mesmo sendo dolorido, eu acho que a gente devia pensar pelo menos em 2 lugares. Talvez no mínimo assim, um de pele mais espessa, de pele mais fina, justamente para poder comparar essas diferenças, né? E Mas, fazer o registro, que eu não sei se eles fizeram, mas eu acho que é importante, fazer o registro do antes, o depois da remoção com ponto e acompanhar o processo de cicatrização, que aí era mais um dado que a gente tinha, entendeu? Para comparar. Que aí a gente podia acompanhar o tempo de cicatrização que cada pessoa levava, eh, e ver o formato também, né? Porque é mais uma coisa para a gente acompanhar. Agora,
Pensando mais à frente, de novo, como pesquisadora, não como professora, como paciente, Paciente. é, também seria interessante fazer punch das cicatrizes atróficas. Entendeu? Tipo assim, eu tenho um buracão aqui da perna de um cisco que eu tirei. Fazer o punch na cicatriz ia ser interessante, porque a gente ia ver como é que zona que tá aquilo ali, por que é que tá daquele jeito, entendeu? E eu não tenho visto trabalhos falando sobre a cicatriz. Até porque, assim, tipo, de novo, como paciente, um buraco a mais, um buraco a menos, o negócio tá lá, parece um beiço, feio, faz mais um buraquinho, dá mais um ponto, não faz muita diferença. Então, talvez fosse uma coisa interessante, uma coisa a gente ia pensar. Porque eu acho que é Professora, importante a gente ver essa desorganização, porque eu entendo isso. Se a cicatriz está atrófica, há um padrão de desorganização tecidual ali. E por isso que ela não ficou com a pele íntegra como deveria ficar num indivíduo normal. Ela fica literalmente arregaçada, fica mais afundada, ela fica mais fina a pele ali naquela região, né? Aquele aspecto papiráceo, não sei o quê. E como é que é exatamente a outra estrutura disso? E até procurar essas variações, né? Então, podendo, e a gente pode fazer imunofluorescência, o que que vai? E aí pensar nesses marcadores. Ele fez essa marcação aí com da actina, mas aí acho que vale pensar em outras proteínas que deveriam estar presentes e de repente não estão, e fazer essa colaboração. E eu acho que, inclusive, assim, os pacientes de controle deviam ser os estudantes. Botar os estudantes para dar biópsia de pele, entendeu? Para sentir na pele o que que sofre um sediano. Não eu era uma só boa? estudo. Eu só sou estudante. Aham. Onde eu me desinscrevo? Me inclua fora dessa. Ai, ai. Mas Professora, era sobre isso que vocês estavam comentando, né, falando em patologia, né, em biópsia, eu me lembrei que teve uma aula de patologia que a gente teve, que até foi Rafa que apresentou sobre CDH, mostrou as Sim. lâminas. Aí o professor ficou todo empolgado, assim, falando: não, a gente tem que biopsiar essas cicatrizes, pode dizer que eu me coloco à disposição para participar do projeto também, para ajudar na biópsia. Sérgio Aí, Arruda, olha né? que bom. Sérgio, professor Sérgio. Ele já falou comigo. Estamos esperando, né, Fernanda? Foi? Ah, que É, bom. Aí foi isso. Vamos ver, né? Quem eu falei sabe? com ele recentemente, acho que ele estava meio embolado esse semestre. Vamos ver 2026. É isso, eu acho que ele vai É, estar disponível assim. A gente escreveu o projeto, aprovou, já organizou, já comprou os punts, já tem a estrutura, já treinou estudando, tá tudo pronto. A gente pega a amostra e dá na mão dele. Ó, tá aqui. Por favor, Isso. faça essa análise aqui. Aí eu acho que aí vai rolar, mas essa parte toda que é a trabalhosa e chata que a gente precisa fazer, é, ele não vai ter condições de ajudar a gente nisso. Mas, como ele é responsável pelo ele é um dos que usa o microscópio eletrônico da Fiocruz, ou os microscópios, que tem mais de um lá, então com certeza é uma coisa interessante. Eu acho que assim, a gente deve fazer a parte de imunofluorescência, de microscopia óptica, que é o que Lázaro está querendo fazer, eu acho que vai dar um monte de resposta, mas eu acho que dados como esse aí, mostrados nesse trabalho, serem mais detalhados, vão ser muito importantes para a gente entender toda a parte molecular, inclusive, né? De organização, o que está diferente, e isso, fazer essa biopsiar a parte cicatricial. Cata a cicatriz atrófica do indivíduo, não precisa tirar todas, claro, né? Por favor. Mas pode escolher umas que sejam bastante características, então tira uma foto da cicatriz, aqui, ó, isso aqui é uma cicatriz atrófica, Isso. depois da biópsia. E, de novo, como é que fica a recicatrização? Porque aqui mesmo eu tenho esse exemplo. Aqui eu fiz duas extrações de cisto. Eu fiz uma, aí tirou a glândula, deu um tempo, o negócio inchou de novo, ficou outra vez outra bolota. Aí fui lá, tirei com outra médica, tirou. Essa segunda vez eu até fiz as lâminas histológicas, Lázaro fez e fotografou e tal, a gente tem esses dados já aí. Mas, óbvio, cada vez que faz, já estava um buraco, ficou um buraco. Se ficou maior ou menor, eu não sei. Então, a gente deveria fazer esse acompanhamento, né?
porque eu acho Uhum. que isso vai dar mais diretrizes com relação a isso. E aí, obviamente, mas tá falando só de pele. Sim, mas entender as questões da pele vão ajudar a gente a entender a outras questões, né? E quando eles falam essa parte da pele, especificamente, a parte que o Lázaro fala, histopatológica, imunológica, não sei o quê, aí a parte de imunofluorescência pode dar várias respostas, inclusive no que se refere à organização do tecido conjuntivo, a presença de macrófagos, tentar ver se o macrófagos, que aí também a microscopia eletrônica ajuda, né? Para fazer, inclusive, essa morfometria desses, né? Se está maior, se está menor, se está mais granuloso, se está menos Uhum. granuloso, coisas do gênero. Tipo de receptores, tem muita coisa para fazer. A pele pode dar muita informação sobre o estado geral e vai ajudar para as outras questões, as questões de cirurgia, as questões ortopédicas que sejam, né? Pode dar as questões neurológicas que a gente está vendo que estão envolvidas. É um caminho bom. Vamos lá, chegaremos lá. Alguém mais? Eu vou me calar aqui para os outros perguntarem. Alguém há mais alguma pergunta, alguma consideração sobre o trabalho, a apresentação de hoje? Acho então que a gente pode encerrar, Astria. Pode, não tem o último com as É, redes, não sei o quê? Isso, pronto. Agora ah, você faz o fechamento. então, concluímos hoje então mais uma sessão científica do NEIS e SED. Acompanhe o nosso trabalho, o nosso projeto nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok.